Acompanha comigo, Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Talvez você nunca leu, então eu vou ler com você hoje. São muitos versículos, por isso eu quero que você fique atento. Amém? Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. No primeiro dia, então, Deus criou a luz. Versículo 6. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação. É por isso que a água não cai. Você entendeu o que eu disse? Não, né? A água não cai. Entendeu não? Alguém já foi no mar? Então, eu quero saber. Levanta a mão para eu ver. Já foi no mar? Já? Você já percebeu que a água do mar não cai? Nunca percebeu isso? Bom, eu creio que nós estamos numa terra que é redonda. Alguém também acredita que é redonda? Você sabe, você está de cabeça para baixo ou para cima? E a água não cai. Você também não cai. E se você estiver de cabeça para baixo? Por que diz, pastor? Está aqui, eu estou te mostrando. Deus criou algo que chama firmamento, que hoje você conhece com qual o nome mesmo que você conhece hoje? Pela ciência? Gravidade. Mas quem criou? Deus. Estou te mostrando dentro da Bíblia, está vendo? Por isso que eu estou lendo, que eu acho que você nunca tinha percebido isso. Qual versículo eu parei? 7. 8. Chamou Deus firmamento, céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Porção seca, você sabe o que é agora? É a terra. Só existia água. Deus então juntou a água em um lugar só, e agora fez também a terra. Quem criou a terra? Deus. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Disse: produz a terra relva, erva que dê em semente, e árvores frutíferas. Quem criou a semente? Deus. Quem criou as árvores? Deus. E as frutas? Deus também. Segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. 3 dias já se passaram, e Deus está criando as coisas. Está conseguindo perceber? Vamos para o 4º dia agora. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Quem criou as estações? Deus. Quem criou o sol? Deus. E a lua? Deus também. Continua, 15, 16. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou o firmamento nos céus para alumiarem a terra. Para governar o dia e a noite, fizeram separação entre a luz e as trevas, viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Diz também Deus: povoem-se as águas
de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus, pois, grandes animais marinhos e todos os animais viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e multipliquem as aves. Houve tarde, manhã, quinto dia. Disse Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem criou o homem? Deus. E a mulher? Deus também. Todos os animais? Deus também. Tudo foi Deus que criou, amém ou não? E isso aqui foi qual dia? Sexto dia. Sexto dia. Tudo isso foi o sexto dia. Muita coisa não dá para eu ler tudo aqui agora, mas foi o sexto dia. Vai lá para o capítulo 2, versículo 1. 2:1. Acompanhe. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia, ouça-me, em 6 dias, 6, vocês estão me ouvindo? Quantos dias? Em 6 dias Deus criou tudo. E no sétimo, pastor? O que aconteceu no sétimo? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou. Mais à frente, o Senhor, Ele prepara um jardim, chamado de Éden, ou jardim de delícias, e coloca o homem lá dentro, para governar. Mas tudo isso, Deus criou com 6 dias, tudo foi Deus que criou. E no sétimo, Ele fez o quê? Descansou. Ou seja, o sétimo dia, calcula comigo, o sétimo dia foi qual dia do homem? Primeiro. Deus não criou o homem no sexto dia? Então o primeiro dia do homem foi qual? O sétimo de Deus. O primeiro dia do homem é justamente no descanso. O primeiro dia do homem foi o dia do... Fala para o seu irmão isso. Fala: meu irmão, o primeiro dia é o dia do descanso. Você não está entendendo o sentido, não? Vai pegando aí. Eu tive que ler tudo só para você entender isso. Senão você não ia entender. Deus cria tudo. Tudo. Depois de criar tudo, qual foi a última criação de Deus? O homem. Depois de criar tudo, Ele cria o homem para governar. Você viu o que eu li aqui? Deus criou o homem e diz para ele: sujeitai, governai, dominai, tudo está na sua mão, tudo é seu. Mas o homem criou alguma coisa? O homem fez alguma coisa? Não, tanto é que Deus nem fez o homem primeiro. Você não acha que as ordens dos fatores alteravam o resultado? Sim, que tinha ensinado que a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Mas aqui altera. Por isso a Bíblia é sempre precisa, a palavra de Deus é precisa. Se Ele está pondo ordem, é porque aqui tem algo que Deus quer mostrar para nós. Porque se Ele não quisesse mostrar algo para nós, Ele não colocaria na sequência. A sequência é importante.
Deus está querendo mostrar algo fundamental. O que Deus quer mostrar para mim e para você? É que depois que Ele faz tudo, Ele te cria. Por quê? E você, o seu primeiro dia é o descanso de Deus. Por quê? Deus não te criou para o trabalho, Deus te criou para o descanso. Deus não te criou para fazer, Deus te criou para pegar pronto. Está tudo pronto. Depois que está tudo pronto, Deus faz o homem e dá para o homem tudo pronto. O homem tinha que fazer alguma coisa? Não, nada. Não tinha trabalho para fazer, não tinha mais nada para criar. Era só cuidar daquilo que Deus já havia criado. Era só descansar na obra que Deus já tinha feito. Se para o primeiro Adão é assim, primeiro homem foi assim, o que você acha que é para você hoje também? Para você hoje também é o mesmo. Você precisa aprender a entrar no descanso. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Entre no descanso. Fala isso para o seu irmão. Fala, meu irmão, entre no descanso. Esse é o segredo da vida, tá? Porque hoje as pessoas vivem uma vida de tribulação constantemente, de ansiedade, de estresse, de agonia. Vivem agoniado por uma série de coisas. Uma delas é a internet. Não sei se foi aqui que eu estava falando, mas se eu falei aqui, é porque Deus quer falar com você de novo. Eu não lembro. Eu comentei isso com alguém, né, que estava conversando comigo sobre estresse, ansiedade. Eu estava dizendo, um dos fatores que leva muitas pessoas a viver assim, hoje em dia, tem sido a internet, o Instagram. Porque nós antes não tinha muito acesso à vida dos outros. Mas com o iogurte e agora o Instagram, alguém lembra do iogurte? Orkut. Falei brincando. O Orkut foi o Instagram foi a evolução do Orkut. E aí o que acontece? Com essas invenções, Facebook e tudo mais, agora todo mundo pode ver a vida do outro, né? Mas isso tem produzido muita ansiedade nas pessoas, muito estresse, porque fica muito vendo o que o outro faz e quer também, mas nem sabe o que o outro pagou para ter. E isso leva você a viver uma vida estressada. Então vê lá o cara apostando um carro, talvez ele nem comprou o carro, só para vender o curso, só para você acreditar que ele sabe ganhar dinheiro, ele vai te ensinar a ganhar dinheiro. Aí você vai viver a sua vida estressada, porque o outro tem. Nossa, o outro viajou, olha o fulano de tal, onde que ele está agora. Nossa, e aí já cria aquele estresse, aquela angústia, aquela agonia dentro de você, para querer ter o que o outro tem, ou fazer o que o outro está fazendo, ou ter a mesma experiência do outro. Aí, você já viu alguém postar? Apesar que está tendo de tudo, né? Mas já viu alguém postar alguma coisa assim, alguma briga dentro da casa dele? Tem gente que até inventa as brigas, porque hoje em dia está tendo tudo. Ele inventa para ganhar audiência. Mas geralmente, quando não é para ganhar audiência, você não vê ninguém postando cara triste, cara de preocupado, entendeu? Cara de ansioso. Cara, quando quer fazer alguma coisa, o que ele geralmente faz? Ele mostra o dia ruim dele, contra-cheque, quando ele recebia pouco. Aí agora ele mostra o que ele recebe muito, de preferência o valor que caiu na conta dele, para fazer, sabe o que? Levar você a querer aquilo, e isso só vai produzir em você ansiedade. O diabo, ele tem armado muitas armadilhas para muita gente, para tirar, sabe o que de nós? O descanso de Deus. Arma muita armadilha, com muita coisa, principalmente hoje com as redes sociais. Mas não é só a rede social, eu estou falando de rede social porque é uma atualidade hoje nossa, mas você acha que isso é de hoje? Não é de hoje não. Isso já vem de muito tempo. Um detalhe é que o diabo também vai evoluindo de acordo com a evolução do homem, vai criando muitas ferramentas. Daqui um dia está chegando aí, na verdade já chegou, a inteligência artificial. Vai ser uma ferramenta também, que às vezes o diabo vai querer usar, sabe para quê? Para tirar você do descanso. Consumismo, e várias outras coisas, são tudo armadilhas, que tenta pegar o seu coração para tirar você do descanso, daquilo que Deus criou você para ter, para fazer.
E nós vivemos uma vida angustiada, cheia de temores, por várias coisas. Uma das razões, uma das coisas é essa que eu estou falando, mas eu poderia citar várias outras aqui. Poderia citar filhos, poderia citar casamento, relacionamento, casa, o ambiente familiar. Poderia citar muitas coisas que vai levando você a viver uma vida de estresse. O que é isso? É o diabo tentando roubar de você aquilo que Deus já te deu, que é precioso. Eu vou te mostrar isso aqui dentro da palavra hoje. Mas guarde isso. Deus te criou para o descanso. Deus te criou para descansar. Ele faz tudo, te dá tudo pronto, justamente para você não ter que fazer nada. Alguém aqui quer viver uma vida de descanso? Ou você quer passar ano após ano vivendo essa vida de tribulação, de estresse, de angústia? Eu não quero isso não. Eu quero experimentar de descanso, amém ou não? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos. Abra lá em Hebreus capítulo 4, Júnior, para mim, por gentileza. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Mas o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos está aqui em Hebreus 4, 1. Porque é importante a gente entender o descanso. Como eu disse, quando Deus criou Adão para o descanso. O primeiro dia de Adão foi o 7º dia de Deus, que foi o dia do descanso. Quando Deus chama o povo de Israel para sair do deserto e manda eles para uma terra chamada Canaã, que era a terra prometida, Deus entregou para eles tudo pronto. Antes de Hebreus, Júnior, coloca lá em Deuteronômio 6:10. Vou mostrar isso para os irmãos. Para Josué também, Caleb, Deus entregou tudo pronto ao povo de Israel. Olha o que está dizendo: havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que, olha a lista, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. Você não plantou, você não cavou, você não encheu casa, você não semeou nada, mas eu vou te dar tudo pronto. Essa foi a promessa de Deus para o povo de Israel. Se Deus criou Adão e colocou no descanso com tudo pronto, se na hora que Deus vai dar uma terra para o povo de Israel, Ele dá a terra tudo pronta, cidade pronta, casa pronta, comida na mesa, tudo organizado, por que você acha que para você hoje, Deus manda você trabalhar para ter? Se antes o Senhor deu pronto, para mim e para você hoje, está tudo pronto também. Está tudo pronto. É só você receber. É só você apropriar. Amém ou não, irmãos? Está pronto. Primeira, agora vai lá, Hebreus 4:1. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos. Nós temos que aprender a viver no descanso. Por quê? Veja, o tempo inteiro, ouça-me. Talvez, antes de Hebreus, Júnior, 2 a Crônicas 20:15. Coloca lá. Olha aqui, irmãos. O que está escrito lá? Ó? E disse: dai ouvidos, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei. Vamos lá, irmãos. Ao que vos diz, vamos lá. Ao que vos diz o Senhor. O que a palavra de Deus, o que Deus diz para o povo? Não, o que? Temais. Por quê? Peleja não é vossa, é de Deus. Não temas. Cutuca seu vizinho e fala para ele: não temas, irmão. Não temas. Essa é a palavra de Deus. Olha lá, Mateus 14:27. Vamos ler novamente. Mateus 14:27. Vamos lá. 1, 2, 3 e...
Vamos ler juntos, irmãos. Cadê sua voz? Bonita. 1, 2, 3 e... Mas Jesus imediatamente lhes disse: entende? Não o quê? Epa! Eu só li 2 versículos. Nem vou ler mais. Mas dos 2 versículos que eu li, qual foi a ordem de Deus? Qual é a promessa de Deus? Não temas. É ou não é? Só que tem vamos lá, agora Hebreus 4:1. Só que tem um versículo aqui, tem vários versículos dizendo para você: não temas. Não temas. Não temas. Mas tem um versículo que fala o contrário. É esse que eu vou ler para você agora. Tema. Olha lá. Porque 4:1, perdão. 4:1. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Vários versículos da Bíblia falam para você: não temas. Mas tem um aqui que está dizendo: tema. O que você deve temer? Não viver uma vida de descanso. Continua, 2. Vai piorar. Estou brincando. 2. Porque também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pelo que, irmãos? Pela fé. Teve gente o seguinte, que ouviu a palavra, preste atenção, teve gente que ouviu a palavra, ouviu a promessa, só que não teve o que? Fé, desconsiderou, deixou a incredulidade entrar. Aí o que aconteceu? Como não teve fé, ouviram, mas não teve fé, eles então não experimentaram. Hoje eu estou ministrando a palavra de Deus para você. Você tem que sair daqui dessa reunião hoje com o coração cheio de fé. Fé no que, pastor? Fé para acreditar, Deus te criou por descanso. Fé para acreditar, Deus não te criou para viver uma vida enfurnada em estresse, em angústia, em ansiedade. Não. Deus te criou para viver aonde, irmãos? No descanso. Pastor, mas nós temos guerra. Então eu vou te mostrar como que é a sua guerra. Eu vou te mostrar como que você vence as dificuldades. Mas você tem que entender o primeiro ponto: viva uma vida no descanso de Deus. Você foi criado para isso, amém? O que acontece? Continuando, 3. Nós, porém, que cremos, quem crer, quem tem fé, faz o que? Entra no descanso. Conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por que Deus falou que eles não iriam entrar no descanso? Porque não tiveram fé. Aqui o Senhor está falando do povo de Israel que estava no deserto. Eles não tiveram fé. Deus tinha dado uma promessa, tinha falado para eles: eu estou dando tudo é de vocês, não precisam fazer nada, só entra. Eles não tiveram fé e não entraram. Era terra de descanso, era dia do descanso. Porque não tiveram fé, não entraram. Deus então falou: já que vocês não querem, não creem, então também estão fora. Mesma coisa hoje, o Senhor tem dado a nós, o Senhor tem liberado a cada um de nós uma porção de fé para entrar onde, irmãos? Do descanso. Se você tiver fé, você vai experimentar o descanso, mas sem fé, você não vai experimentar daquilo que Deus já tem para você. O que mais? Assim jurei, continua: embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia, e de todas as obras que fizera. Desde a fundação do mundo já está pronto. Ouça-me. A Bíblia
fala várias vezes para você temer, mas somente aqui em Hebreus ela fala uma coisa só, que você precisa temer. Todo o resto da Bíblia você vai encontrar Deus te orientando: não temas, não temas, não temas, não temas. Mas aqui a orientação é: tema. O que você deve temer? Viver uma vida de tribulação, de estresse, de ansiedade, de angústia. O que você deve temer? Viver uma vida fora do descanso. Tema isso, não queira isso, é o que a Bíblia está dizendo. Não queira ser um crente, ser um homem, ser uma mulher, servir ao Senhor no peso, servir ao Senhor na marra, fazer as coisas para Deus como se fosse algo difícil, penoso, estressante, angustioso. Nem sei se existe isso. Angustiante. Obrigado, Kelly. Não faça as coisas para Deus assim. Se vai servir a Deus, você tem que servir no descanso. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que aprender a viver no descanso. Ah, pastor, mas nós temos muita crise. Pastor, nós temos muitas dificuldades. Tem situações que saem fora do meu controle. E essas situações vão continuar acontecendo. É por isso que você tem que aprender a viver a vida no descanso de Deus. Porque no dia que sai do seu controle, eu te garanto, meu irmão, não saiu do controle de Deus. No dia que a instabilidade veio, eu te garanto, não desestabilizou Deus. Você não consegue produzir nada se não viver no descanso. Só há produtividade na sua vida se você tiver uma vida descansada no Senhor. Quem é descansado é uma pessoa que produz muito. Quem é estressado é uma pessoa que produz nada. Você quer ser um homem produtivo, uma mulher produtiva? Aprenda a descansar. Esse é o segredo da vida. O que você deve temer é viver uma vida fora desse descanso. E o que você deve buscar, e a palavra de Deus até nos orienta nisso, eu vou ler o texto. Você deve se esforçar, brigar, batalhar, guerrear, é para viver uma vida dentro do descanso de Deus, fora dessas confusões, fora dessas coisas que o mundo tenta te oferecer, irmão. Mais uma vez, ontem conversando com uma pessoa, mais uma vez afirmou uma tese que eu tenho, hoje, na verdade. O problema de muitos não é o quanto ganha, não é o emprego que tem, não é onde mora. O problema de muitos é que até hoje não entendeu, não sabe, não tem a revelação de que eles precisam viver descansados no Senhor. Não é, filho, o que cai na sua conta bancária todo mês que vai resolver os seus problemas. Alguém pode pensar: pastor, é porque eu ganho um pouco, se eu ganhasse mais. Quando você ganhar mais também não vai resolver. Não adianta, não é o tanto, é como você está vivendo. Se você não está vivendo descansado em Deus, não adianta ganhar 10 mil ou 1 milhão. Você vai continuar uma vida atribulada, ansiosa, angustiada, porque não entendeu o segredo ainda. Não é o curso de coaching que você faz por aí que vai melhorar a sua vida. Você pode até fazer, talvez até te ajude profissionalmente, mas não vai melhorar o seu estresse, o seu desânimo ou o seu abatimento. O que vai melhorar? É aprender a descansar no Senhor. Hoje nós vivemos a era da psicologia, dos psicólogos. Não nada de errado com os profissionais. Se você precisa de ajuda de psicólogo, vá. Mas como que nós vemos isso dentro de igreja hoje? Na vida de muitos irmãos, de muitas pessoas. Porque qualquer coisinha, qualquer pressão, ele já desestabiliza. Qualquer situação que vem já é o fim do mundo. Mas por que assim? Porque até hoje não entendeu o descanso. Então vai viver atrás de psicólogo, meu irmão, de remédio. Porque você ainda não entendeu o descanso. Você não entendeu que você tem um Deus que guerreia por você, que fez tudo por você, que já está tudo pronto. No dia que você entender que está pronto, você vai entender também o descanso. E vai conseguir viver uma vida de fé e de confiança em quem? Em Deus, que já fez tudo por você. E se você entender isso, você vai viver uma vida de vitória. Mas hoje não, hoje em dia vivemos uma vida de muita gente com muita instabilidade. Não pode receber uma notícia ruim que desespera, acabou o mundo.
Não é essa vida que Deus tem para nós. Deus não criou você para o estresse, Deus criou você para descansar. Ah, pastor, mas é ruim quando vem a notícia da minha saúde. Deixa eu te falar sobre a sua saúde. Deus já te curou, está tudo pronto. Ele já fez a cura, já está liberado para você. Pastor, mas está uma confusão lá em casa. Deixa eu te falar para você algo. Louve ao Senhor, porque quando você o louva, Deus ele vai guerrear suas guerras. O diabo já foi vencido lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo já foi no inferno e esmagou a cabeça da serpente. Já está resolvido. A chave da vida e da morte já está nas mãos do Senhor. E hoje Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém ou não? Já está pronto, está resolvido. Quando que tudo foi resolvido? Você ainda nem tinha nascido, o mundo nem tinha criado, e já estava tudo pronto. Pastor, mas como que é isso? Einstein, alguém conhece um grande cientista? Einstein, ele fala algo muito interessante que os filmes da Marvel usam constantemente. O Flash mesmo, né? Que corre rápido. O Flash usa muito isso nos seus filmes. Que ele corre na velocidade da luz, diz, né? E Einstein fala que se você conseguir viajar no espaço na velocidade da luz, criasse uma máquina que conseguisse te fazer viajar na velocidade da luz, você iria rodar o espaço inteiro, e quando você voltasse, você estaria jovem e todo o resto estaria velho. Por quê? Se você consegue viajar na velocidade da luz, você sai fora do espaço de tempo, criando um tempo paralelo. Ou seja, você cria uma outra dimensão. Na hora que você criar uma outra dimensão, você não vai mais viver com base na dimensão que nós vivemos hoje, que é a dimensão do tempo. Você vai viver em uma dimensão outra aí, que eu não sabe o nome, mas eu vou te falar, essa dimensão já existe. Sabe qual dimensão é essa? A dimensão do Espírito. Eu li aqui para você que Deus criou a luz, mas lá em 1 João capítulo 1, fala que Deus é luz. Deus ele não vive na nossa dimensão do tempo. Ele vive numa dimensão superior, conhecida como a dimensão do Espírito. Se você for um homem ou uma mulher espiritual, você vai sair fora dessa dimensão e vai entrar na dimensão de Deus. E qual que é a dimensão de Deus? Está tudo pronto, você nem nasceu, mas está resolvido. Jesus orou assim. Jesus, antes de ir para a cruz, ele chegou a orar, e foi a oração que ele suou gotas de sangue. Ele falou: Senhor, já está tudo pronto, já está tudo feito, precisa de eu ir? Se Jesus não quisesse ir, ele não precisava ir, já estava pronto, feito. Por quê? Jesus já estava na dimensão do Espírito. Ele não estava na dimensão de que ainda vai acontecer. Ele estava na dimensão, sabe qual? Já está resolvido. Mas mesmo assim ele foi, porque essa era a vontade do Pai. E ele fez a vontade do Pai de cima a baixo. Tudo que o Pai pediu ele fez, cumpriu. Mas Jesus já entendia o segredo. Já está resolvido. Esse é o segredo que eu e você precisamos entender hoje. Já está tudo pronto. Qual foi a última palavra de Jesus à cruz? Alguém lembra? Antes dele morrer, foi qual? Está consumado. Ou seja, está feito, Pai. O que estava feito? Você nem pecou, está feito, já está pago. Você nem pensou no pecado que vai acontecer, está feito, está pago. Você nem nasceu, está pago também, está resolvido. Entra no descanso, já está resolvido. Ouça-me, a salvação, quem recebe salvação só pode receber a salvação se receber pelo descanso. Ninguém recebe salvação fazendo algo para Deus. Quem prega isso, ensina isso, está ensinando errado, contrário à Bíblia. Eu sei que tem muitas religiões que ensinam isso. Para você ser salvo tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma caridade, tem que ter uma obra, tem que ter uma ação, tem que ter um trabalho. Mas isso é uma mentira.
Porque você não pode fazer nada para ganhar salvação. A salvação, ela é só dada, sabe da onde? No descanso. Quando você descansa, você recebe salvação. Se você recebe a salvação pelo descanso, é do mesmo jeito que você continua com ela. Perdão. Porque o que garante que você está salvo é a sua fé de crer que eu fui salvo. É a sua fé de crer que Jesus já entrou no seu coração e te salvou, amém ou não? Se a salvação você ganha no descanso, se a salvação na sua vida continua eternamente no descanso, se todas as outras salvações que você vai receber vai ser pelo descanso, não tem obra nenhuma, e a salvação é a maior bênção que Deus já te deu, por que você acha que o resto tem que fazer também? Se a maior é pelo descanso, o resto é pelo descanso também. Quer prosperar? Aprenda a descansar. Veja, a área que você tem mais dificuldade é a área que você não descansa. E é justamente a área que o diabo já entendeu, por isso ele te ataca nela. No dia que você aprender a descansar, você vence essa área, você vence o diabo, e não tem como mais ele te pegar. Porque o que te livra não é o que você faz, o que te livra é quando você descansa. Cutuca mais uma vez seu irmão, fala para ele: aprende a descansar no Senhor. Fala para ele: já está tudo pronto, meu irmão. Não falou como eu falei. Fala para ele: já está tudo pronto, meu irmão. Aê! Jesus! Como isso é importante, irmãos. Como isso é sério. Isso é libertador. Ouça-me. Se você hoje em fé entender a mensagem e começar em fé a agir com Deus da maneira que eu estou te ensinando, você vai ser liberto. Liberto do que, pastor? Da ansiedade. Você vai ser liberto. Liberto do que, pastor? Do estresse, da depressão. Liberto. Deus quer te libertar. Deus não tem isso para a sua vida. Deus tem uma vida boa para você, que é uma vida do quê? Descanso. Jesus era estressado, olha para Jesus. Nem diante da cruz ele se estressou, se agoniou. Nem diante da cruz, nem diante de cobradores de impostos. Você acha que ninguém cobrou Jesus? Cobraram. Agora você pode ficar mais aliviado se você ia cobrar também. Cobraram Jesus, mas nem na hora da cobrança ele se agoniou. Sabe o que ele fez? Preocupa não, gente. Joga a rede, traz o peixe, tirou a moeda, foi da boca do peixe. E os discípulos ainda acharam ruim, falaram: não. Jesus ainda ensinou para eles, falou: não, filho, a César de César, a Deus o que é de Deus. Na hora que não tinha comida, está lá Jesus chorando: Pai, Pai, não tem comida. Hã? Foi isso que Jesus fez? Não, você não vê um pingo de estresse, de ansiedade, nada. Jesus dá maior tranquilidade. Sabe o que ele fala para os discípulos? Traz o que você achar aí de pão e de peixe. Na maior tranquilidade. Aí os discípulos trouxeram, sabe o que? 5 pães e 2 peixinhos. Eu podia olhar para os discípulos e falar o que? Seus imprestáveis, inúteis. Traz alguma coisa que serve. Como muito patrão faz com os funcionários. Como muito pastor faz na igreja com seus líderes. Não, Jesus não fez isso. Pelo contrário, 5 pães, é isso que tem? É, Jesus. Graças a Deus, Pai, te damos graças, porque nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E mais de 5 mil vai comer hoje. Aleluia. Se fosse eu, não ia orar desse jeito. Você também, eu imagino que não. Se orasse, não saísse correndo antes. Mas Jesus não. Na tranquilidade. Por quê? A vida dele era no descanso. Está resolvido.
É 7 pães, 2 peixinhos? Está resolvido. O Pai multiplica. Para de ansiedade, irmão. Deus vai multiplicar na sua vida também. Basta levantar os olhos para o céu e fazer, sabe o quê? Pai, graças te dou. Quando eu venho aqui e falo para os irmãos, louve a Deus, é isso que você tem que fazer mesmo. Fala, pastor, mas eu estou na tribulação. Aqui está o segredo para você sair da tribulação. Louve ao Senhor. Pastor, mas eu não estou me sentindo bem. Então aqui é o segredo para você começar a mudar o sentimento. Abre a boca, louve o Senhor. Estou te dando o segredo para vencer. Descanso. Aprenda a confiar no Senhor. Ele é o Deus da sua provisão. A provisão não vem de você, sua provisão vem do Senhor. Venha do Senhor. Amém ou não, irmão? Ok, estou acabando já. Aleluia. Segundo ponto. Segundo ponto. Você precisa aprender que todas as bênçãos que o Senhor tem para você só chega por causa do descanso. Vamos ver isso na Bíblia? Salmos 23. Vou te mostrar. Salmos 23. O Senhor é o quê? É o quê? Seu pastor. Seu pastor. O Senhor é o seu pastor. Porque o Senhor é o seu pastor, o que acontece depois? Sabe por que falta para muitos? Porque Deus não é o seu pastor ainda. Só falta na sua vida quando você não tem pastor. Ou quando você deixa o pastor de lado e você resolve ser o seu pastor. Quando você resolve ser o dono do seu nariz e deixar Deus de escanteio, vai faltar alguma coisa aí. Mas no dia que você coloca Ele como centro da sua vida, do seu coração, no dia que você entende que Ele é o dono de todas as coisas e que tudo que você tem vem só porque Ele é bom e a bondade dele segue você todos os dias e torna Ele o seu pastor, nada te falta. Eu já vi gente pregar algo, Patrícia, e pregar no seguinte: nada vai te faltar. Não te falta depressão, não te falta angústia, não te falta problemas, não vai te faltar situações complicadas, porque Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Aleluia! Fala, Deus! Hã? É isso mesmo? Eu não acredito nisso. Eu acredito que não te falta é o quê? Alegria em meio a dias de angústias. Dias de angústias virão, mas a alegria nunca vai te faltar. Eu acredito que não te falta é o quê? Paz em meio às guerras. Porque dia de guerra, de confusão, às vezes bate na sua porta, mas a paz não vai te faltar. Eu acredito que não te falta é o quê? Prosperidade, porque tem dia que parece que o negócio aperta, mas Deus está com a mão poderosa dele estendendo sobre a sua vida para te prosperar e abrir portas para você, aonde você não via portas abertas, Ele vai abrir, porque portas não vai te faltar, amém ou não? É isso que eu acredito, não vai faltar. Quando Ele for o seu pastor? No dia que as circunstâncias te pastorear, te falta tudo. No dia que o seu chefe te pastorear, o seu salário te pastorear, vai te faltar tudo. No dia que as suas emoções te pastorear, acabou sua vida, você vai ser alguém só emotivo. No dia que as pessoas te pastorear, acabou, você vai ficar só preocupado com a opinião dos outros. Mas no dia que Deus for o seu pastor, nada te falta. Aponta o dedo para o seu irmão e fala para ele: o dia que Deus for o seu pastor, nada vai te faltar. Mas olha só o que o pastor faz. Versículo 2: o pastor, ele te leva para pastos verdejantes. Olha só. Mas ele também te leva para o que, irmãos? Água de descanso. Olha só. É o pastor que te leva para o descanso, filho. Você quer ter pasto verdejante?
aprenda a deixar Deus te conduzir para o descanso. Você quer uma vida de prazer? Deixa Deus te conduzir para o descanso. Você quer descanso? Só existe um lugar para isso: no seu pastor. Por quê? É Ele que te leva. Sozinho você não vai. Sem Ele não dá. Tem muita gente aí afora procurando descanso, nunca vai achar, porque procura na coisa errada. Mas sabe o que eu acho mais grave? É que tem muito crente procurando descanso, mas não entendeu que o descanso está no pastor. Está procurando o lugar errado também. O mundo vai para o lugar errado, e tem crente que está indo junto com o mundo para o lugar errado, achando que o descanso está nas coisas que o mundo oferece e procura. Errou. Descanso está, sabe na onde? No seu pastor. É Ele que te conduz. Tenha fé no Senhor. Encha seu coração de expectativa em Deus. 2025 vai entrar. Esse é o nosso último domingo aqui. Próximo domingo já vai ser 2025. Aleluia, glória a Deus, amém. Vai ser um ano novo da sua vida, um ano de menos reclamações e mais gratidão ao Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai e o seu pastor. Um ano de menos murmuração, ou talvez nenhuma, porque não precisa mais murmurar, só descansa. Deus está resolvendo tudo, já está pronto, liberado para você. Um ano de menos estresse, menos televisão, um pouco menos fora das coisas do Senhor, um pouco mais envolvido com as coisas de Deus, porque Ele é o seu descanso. Tem gente que pensa: hoje estou cansado, não vou no culto não. Pois vem para cá, filho, que aqui é o seu descanso. Vem descansar todo domingo com o Senhor, toda célula com o Senhor, todo sábado com o Senhor. Ele é o seu descanso, amém ou não? Agora vai lá para Salmo 91. Ah, pastor, não, está exagerado. Então tá bom, vou exagerar mais. É que eu estou indo nos conhecidos hoje, hein? Só conhecido hoje. Salmo 91, o que está escrito lá? Te conta, por isso que você não sabe. Aquele que habita no esconderijo. E agora? E descansa na sombra do Onipotente. Direi ao Senhor. Aí o Salmo 91 está resumido nesses dois versículos. Você que sabe de Bíblia, você vai ver que está resumido nos dois versículos. Ele te guarda, Ele te protege. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não é atingido. Somente com seus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Você vai ser guardado pelo Senhor e livrado de todo mal. Seta nenhuma que voa de dia atinge sua vida. Praga noturna não pega você. E aí vai todo o resto. Mas todo o resto só acontece por quê? Você está descansando aonde? Na sombra do Onipotente. Se não estiver descansando na sombra do Onipotente, não tem resto. Tá bom, vamos ler. Vai lá, deixa eu ler daqui. Vamos ler, pra você ver. Eu vi vocês com cara de dúvida, aí eu não aguento. Vamos lá. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, quem está descansando vai ter o quê? Diz o Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobre-me com as tuas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não ficarei assustado do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caia 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido, porque descanso aonde? Na sombra do Onipotente. O que mais? Somente com os teus olhos contemplarás e verás os castigos dos ímpios. Disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, na tua casa, porque Ele... Não vai chegar, por quê? Porque
Ele é o seu esconderijo. Se você estiver descansando na sombra dele, pensa, hoje fez um sol bom de praia. Na hora que esse sol está quente, você deita nesse asfalto aí para descansar, Jefferson? Deita, gente, que isso, é bom demais. Um sol quente desse, meu irmão, é bom, sabe do quê? Uma sombrinha e deixar a brisa do vento bater na cara. Porque do sol quente não tem descanso. Só tem descanso, sabe na onde? Na sombra. É isso que Deus está falando. Na hora que estiver quente, desconfortável, as asas estão abertas. Se você entrar, você vai poder deitar na sombra e fazer, sabe o quê? Descansar, porque o resto eu cuido para você. Aí ele está dizendo lá, ó, volta, 10. Está na minha asa, descansando na minha sombra, mal nenhum vai te suceder. Pastor, mas o pneu furou, mal nenhum vai te suceder. Carro estragou, mal nenhum vai te suceder. Alguma coisa de ruim veio, mal nenhum vai te suceder. E praga nenhuma chega na tua casa. Mas alguém está me invejando, que continue. Praga nenhuma chega na minha casa. Mas alguém liberou a palavra de maldição, manda outra, porque essa aí foi muito fraca. Praga nenhuma chega na minha casa. Por quê? Estou com as duas mãos atrás do pescoço, deitado na sombra do Senhor. Isso é o descanso. Mas enquanto você fica com medo, você não consegue descansar. Descanso só tem na sombra do Senhor, amém ou não? Para acabar, coloca lá, ô Júnior, aleluia. Está aqui, Júnior? Amém. Hebreus 4:11. Mas antes de encerrar, irmãos, deixa eu só falar aqui para os irmãos que eu acho que eu não posso esquecer. Preciso falar isso para você. Não vai dar tempo de eu ler. Eu queria ler, mas não dá tempo. Não dá tempo, é grande. Depois você lê na sua casa, olha para cá. Na sua casa, leia depois Êxodo, capítulo 17. É a história que eu vou te contar aqui. Concentra, Lorena. Aleluia. Êxodo capítulo 17. É a história que eu vou te contar aqui. Aqui em Êxodo 17, tinha um povo chamado de Amalequita. Esse povo não era um povo de Deus. O significado da palavra Amaleque significa amal, que no português seria dor, fardo, peso, trabalho árduo. Os amalequitas, eles vieram para guerrear contra o povo de Deus lá no deserto, antes do povo entrar para a terra que Deus havia prometido. Lembra, o significado dessa palavra é o que? Peso, o que mais? Dor, fardo, trabalho. E o povo de Deus foi guerrear contra os amalequitas, numa terra chamada Refidim. Refidim, a palavra Refidim significa lugar de descanso. O nome significa lugar de descanso. Em Refidim, que era o lugar de descanso, o povo de Deus foi guerrear contra um povo, que era o povo de Amaleque, conhecido por um povo do peso, da dor, do cansaço, do trabalho árduo. Veja, no lugar de descanso, o diabo sempre vem para tentar tirar você daí. Sempre vem para guerrear com você, produzindo o que? Dor, peso, trabalho árduo. O diabo ele faz isso.
que o diabo quer fazer com você? Tirar você de Refidim, que é o lugar de descanso. Produzindo o que em você? Peso. Quando ele produz peso, ele tira você do descanso. Quando ele produz trabalho árduo, ele tira você do descanso. Aí tem gente que pensa, pastor, então viver no descanso é viver na passividade, não trabalhar, é isso? Não, não é isso. Passividade é uma coisa, viver no descanso é outra. Viver no descanso é nunca trabalhar, é isso? Não é isso. Nunca trabalhar é preguiça, ok? Viver no descanso é outra. O que é viver no descanso? É eu trabalhar sem usar a minha força. Como diz, é um paradoxo. Entende? É eu fazer sem ser eu que faço. Entende? É eu me mover, mas não tem nada a ver comigo. Você tem que aprender a viver desse descanso. Esse é o descanso de Deus. E o povo saiu para brigar. Por que ele saiu para brigar? Porque Deus falou, vocês têm que vencer isso. Esse é o inimigo que vocês vão ter que vencer. Foi o primeiro inimigo do povo de Deus. Esse é o inimigo que vocês vão ter que vencer. Porque aqui está a prova. Que se o povo naquela época teve que vencer esse inimigo, que significa peso, trabalho árduo, preocupação, estresse. Se eles teve que vencer, hoje, eu e você também precisamos vencer. Está na hora de você começar a vencer isso na sua vida. Você não tem que trabalhar preocupado se vai comer amanhã. Por que você não precisa ficar preocupado? Por que não precisa ficar preocupado? O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Por que eu não preciso ficar preocupado? Ele é o maná que cai do céu, todo dia pela manhã. Ele vai prover. Por que não tem que ficar preocupado? Porque Ele é o Deus que multiplica os pães e os peixes. Ele vai prover. Está entendendo? Não é trabalhar para que você faça. É trabalhar sabendo que Deus já fez. Assim, você vence Amaleque. Quem é Amaleque? O peso, a angústia, a preocupação. Vença isso da sua vida. Enquanto você viver uma vida atribulada, cheia de preocupações, você vai viver uma vida fora daquilo que Deus prometeu para você, que é o descanso. Mas no dia que você conseguir vencer isso, você vai entrar dentro da promessa que Deus tem para você, que é uma vida de descanso. Amém ou não? Fica em pé no seu lugar para a gente orar e encerrar. Por último, aleluia. Por último, irmãos, fica em pé. Por último, irmãos, tem a bênção de Salomão. Qual é a vontade de Salomão? Eu vou te falar, a vontade de Deus é que eu e você receba a bênção de Salomão. Salomão, para quem não conhece, ele foi o filho herdeiro do trono de Davi. Davi era rei de Israel. Foi o que matou Golias, o gigante. E Salomão, que era o seu filho, recebeu o trono por herança. Só que quando Salomão recebeu o trono, algo curioso aconteceu. Porque Salomão, em todo o seu reinado, não guerreou com nenhum exército. Não teve nenhuma guerra no seu reinado, nada, nenhuma confusão. Por que não teve? Porque o seu pai Davi já havia vencido todas as guerras, todas as batalhas. E quando Salomão assumiu o trono, minha irmã Judicele, não tinha mais ninguém para guerrear, estava tudo vencido. O nosso rei Davi é o Senhor Jesus. Ele é a raiz de Davi. Ele é o nosso rei. E eu vou te falar, assim como Davi, Jesus já venceu todas as guerras. Por isso agora você pode assumir o que é seu, sem nenhuma guerra mais, porque já está tudo vencido. Salomão teve um reinado de muita paz e muita prosperidade. Por quê? Porque não tinha guerra. Ele só tinha que preocupar com o reinado, com aquilo que já era lá, estava na sua administração. Salomão não teve que conquistar cidades,
porque já estava tudo conquistado também, eu só tinha que preocupar em administrar. Assim também é com nós. Você não tem que preocupar em conquistar nada, já foi tudo conquistado. Deus já entregou de bandeja na sua mão. É só você assumir o que Deus te deu por governo, por herança e por direito. Já é seu. Assuma o controle das coisas que Deus já conquistou para você. Já é seu. Não fique com reclamações na sua boca, nos seus lábios, porque Deus já conquistou, é seu. Assuma a sua postura, a sua posição. O diabo já foi vencido. Tem gente que até hoje está guerreando, brigando com o diabo, e sai daqui, sai de lá. Eu sei que a gente expulsa, mas a gente não expulsa para guerrear, a gente expulsa porque já vencemos. Entende? Não é uma questão de força, de medir força com o diabo. Eu não meço, ninguém vai medir força com o diabo, porque não tem o que medir, já foi vencido. É simplesmente ele vai ter que sair. Eu cheguei, ele sai, porque eu cheguei. Você é mais bonito que os outros? Não sou mais bonito que ninguém. Eu só tenho Cristo no meu coração. Eu só tenho Jesus, que já venceu tudo no meu coração, e Ele já me deu tudo de bandeja, 0800, de graça. Não preciso conquistar mais nada, não preciso brigar com mais ninguém. Eu só tenho que assumir. Por isso que o diabo tem que sair. Não tem briga, não tem guerra, não tem confusão, não tem, o inimigo está furioso. Furioso com o quê? Que dia que ele não teve? E furioso por quê? Porque Jesus já venceu? Se for por isso, continua furioso. Já está vencido, eu só vou administrar o que já é meu. Amém ou não? Então para dessa tribulação com o diabo, que às vezes muito crente tem. Tudo é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Já foi vencido, filho. Até hoje você está num passo atrás. Está entendendo ou não? Para com essa tribulação com saúde que muitos têm, já foi vencido também. Você é saudável, você é curado, você está bem. Amém ou não? Entra no descanso, já foi feito, está nas suas mãos. Enquanto o Júnior sobe o volume da música, eu queria que nós orássemos. Se você não sabe ainda como descansar, peça a Deus. Ou você quer viver mais um ano de tribulação, de estresse, de angústia? Alguém quer? Mais angústia? Aleluia! Não? Então vamos orar, vamos pedir a Deus. Falar: Deus, eu não quero isso mais. Eu quero a sua promessa, é o descanso. Levanta o volume, vamos orar. Fecha seus olhos. Aleluia.